um problema sério aí de autoestima, viu? Quero olhar minha foto. Aí dentro. Vamos lá. Então tá, já tá gravando. Então vou mostrar aqui a vocês o que eu vou ensinar a vocês. Hoje seria uma revisão da prova, a segunda parte é a revisão da prova, mas eu acho que a aula passada eu acabei falando de todas as questões da prova, então não tem problema não. O capítulo 4 seria usando arquivos de script para gerenciar e gerenciando dados. Então, basicamente, eu vou ensinar vocês a como usar scripts que vocês já usam, basicamente, e como gerenciar os dados. São coisas mais básicas que às vezes, não interferem em nada a sua rotina de resolver problemas. Mas é bom conhecer essas coisas, porque em linguagem de programação tem essas coisas. Porque se um dia vocês forem estudar outro tipo de linguagem mais baixo nível, vocês não vai ser tão prático como aqui. Deixa eu pegar o Octave, digitar um número e dar um Enter e ele já aparecer na tela. Vocês têm que usar alguns comandos para aparecer na tela, no arquivo executável que vocês vão criar. Então, na aula de hoje a gente vai aprender esses comandos que fazem isso, tá bom? Então, pronto. Usando script para ir gerenciando dados. Então, por exemplo, existe no MATLAB o que chama de workspace, que é o espaço de trabalho, e a janela do workspace. Então, se você entrar abrir o Octave ou o MATLAB e quiser conhecer as variáveis que estão na memória, você usa o comando how. Se você botar how, todas as variáveis que você definiu vai aparecer na tela. Se você botar house com S no final, você vê as variáveis e o tipo de variável que ela é. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aqui está a minha tela, eu vou botar aqui, ó, CLC, para limpar essa tela velha aqui. Vou abrir um script. Vou abrir um script aqui qualquer, vou digitar CLC. Clear. Porra, bicho. Vou aumentar o zoom da tela. Apareceu mais aqui. E se eu começar a chamar de definir variáveis, vamos colocar uma matriz. Uma matriz A igual a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é uma matriz. Aqui eu vou botar um ponto e vírgula aqui. Aí se eu colocar outra variável Bzinho, sendo um vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Vou estar transposto para virar um vetor coluna. E eu vou pegar um valor C como sendo um número. Um número vai ser π. Eu vou rodar essas coisas. Já que eu não vou salvar, eu vou executar a seleção. Rodei. Aí você vai lá no editor, você pode visualizar aqui nesse cantinho aqui, porque o Octave mas no MATLAB a gente visualiza aqui as coisas aqui. Mas, se você tivesse se você está em algum lugar e não consegue ver isso aqui, você pode estar gerenciando em linha de comando. Você bota o comando how, dá um enter, que ele mostra as variáveis A, B e C. E se você quiser conhecer as variáveis um pouco mais detalhada, quem são essas variáveis, você bota house. Aí você bota que é variáveis visíveis no seguinte escopo. Aqui é A, B e C. A é uma matriz, né? 2 por 3. As entradas são números reais, são double. O vetor B aqui é um vetor 11 por 1. É um vetor coluna. É um double também, certo? Aqui é a quantidade de bytes que ele calcula, né? Quantidade de bytes. C aqui, ó, é 1 por 1, é o número π, tem 8 bytes. E assim vai. Total, a gente tem basicamente 18 elementos usando 144 bytes. Certo? Basicamente é isso que ele define. Dificilmente eu precisei usar isso alguma vez, mas é bom saber que existe esse tipo de comando. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. No MATLAB tem o Workspace, né? No Octave também tem, mas não é tão prático de usar, né? Deixa eu ver aqui. O Workspace, cadê mais? Seria... Aqui você vê todos a linha de comando. O ambiente de trabalho seria isso aqui. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar isso aqui. Mostra o ambiente de trabalho. Eu vou clicar aqui para ele voltar. Ou nada.
que ele faz para voltar, mas fica aqui. Pronto, voltou. Senão ia ter que... Certo? Frescuragem. CLC. Vou limpar esse negócio melhor. Vamos estudar as coisas que são mais interessantes. São coisas que você consegue visualizar no próprio... Alguém falou alguma coisa? Marcel vai se ausentar e irá participar da aula a partir das 8 horas. Tranquilo. Não, tranquilo. Como eu disse a vocês, vocês não precisam assistir a aula, não. Está gravado, você pode assistir a hora que quiser. Eu não faço chamada, não faço nada. Certo? Claro que eu quero que vocês façam as atividades. Aí, se vocês não fizerem atividade, aí eu não posso fazer nada. Tá bom? Vamos voltar aqui à nossa conversa. Arquivo de entrada, ou seja, você colocar uma entrada para o arquivo script, né? Então, como eu falei a vocês podem definir as variáveis de entrada, e depois que você definir as variáveis, você pode definir uma função. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso criar um script que tem assim, ó, jogo 1, 75. Ó, este script calcula a média de pontos de pontuação em 3 jogos. Os valores assinalados dos pontos estão na parte desse script. Então, jogo 1 foi 75 pontos, jogo 2, 93 pontos, jogo 3, 68 pontos. Average é média, então aqui é pontos médios. A média de pontos é game 1 mais game 2 mais game 3 dividido por 3. Aí automaticamente você tem aqui. Então você pode criar um script para fazer isso. Eu vou fazer uma cópia, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu pegar esse arquivo que fica melhor. Não, eu vou inventar mesmo, né? Eu vou inventar. Um scriptzinho aqui, ó. Cadê o script, Márcio? Está aqui, ó. Janela editor. Então, eu vou criar aqui. Vamos supor que eu tenho um jogo, e o jogo 1, ó. O jogo 1 foi... Vou inventar aqui, eu não lembro dos valores já, 75. Jogo 2. 89. Ô, jogo, Márcio. Jogo 3. Igual a 105. 4. Pronto. Se eu quisesse calcular a média, eu tá assim, ó, média de jogo, de pontos, pronto, média de pontos. Média de pontos seria quem? Seria a média aritmética desses 3 valores. Eu tenho várias formas de fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui, eu posso pegar, basicamente, eu posso literalmente somar jogo 1 mais jogo 2 mais jogo 3 dividido por 3. Se eu rodar isso aqui, eu vou ter a média de pontos, porque ele vai basicamente somar e dividir por 3. Eu vou rodar isso aqui. Eu defini as variáveis de entrada e eu vou encontrar uma variável média que depende desses valores aqui. E eu vou rodar. Rodei. Então, vai aparecer na tela aqui, na janela de comandos, a média de pontos, que deu 89,33. Certo? Isso é uma forma. Claro que eu consigo resolver esse problema de outras formas diferentes. Eu não sei se eu ensinei a vocês a calcular a média de pontos. Eu ensinei a vocês a calcular o comando, usando o comando média, MIA, ou não? Vocês lembram se eu ensinei? Professor, não lembro não, viu? Eu lembro também existe uma função pronta que já calcula a média. Deixa eu confirmar aqui se eu pegar aqui o sumário. Em cima do sumário eu sei se eu já ensinei ou não. Porque eu vou ensinar uma hora ou outra, eu vou ensinar essas funções. Para não ficar adiantando aqui, deixa eu pegar aqui o assunto, o livro, algoritmo de programação. Vou abrir o livro aqui. Deixa eu ver aqui, Márcio. Se eu ensinei a vocês a calcular a média. Cadê o... Aqui, iniciando MATLAB, organizando vetores, operações matemáticas. Ah, sim. Ensinei, sim, que eu ensinei você a gerar números aleatórios, né? Space, save, load, hold. Aqui já é plot. Aqui já é programação. Aqui é polinômio, já ensinei, sim. Então, vou mostrar aqui. Então, uma maneira de você fazer isso é você calcular a média.
você pode fazer aqui, ó, média, pontos, pontos. 2. Consigo calcular, tem um comando chamado Mian, que é de média. Esse Mian, senhores, eu consigo calcular a média de um vetor. Nesse caso, eu teria que ter um vetor, que seria o vetor, vou chamar aqui dos pontos. Pontos jogos. Vou chamar aqui, ó. Vou chamar um vetor de pontos jogos. É mais fácil eu ter definido um vetor, onde cada entrada do vetor seria os valores, ó. 75, 89 e 104. Ou você digitava, ou então você colocava a variável aqui, o nome da variável exatamente aqui como entrada, sem nenhum problema, senhores. Em vez de você digitar 75, você bota a variável, Ctrl-C, Ctrl-V, a variável que tem esse valor. Tanto faz. Aqui é jogo 2 e aqui é jogo 3. Jogo 3. Então, aqui eu tenho um vetor. Eu vou rodar isso aqui, mostrar a vocês o que seria esse vetor. Vou rodar isso aqui. Seleção para vocês visualizarem. Ó, janela comandos. Aí aqui tem, ó. É um vetor com 3 entradas, ó, 75, 89 e 104. Então, se você ou você define 3 variáveis e calcula a média de 3 valores, ou então você define um vetor e calcula a média disso aqui, usando o comando Mian. Mian do vetor, que é a média do vetor. Aí você bota o nome dos vetores, que é pontos jogos. Se eu rodar isso aqui, ele vai dar a mesma resposta. Então, por exemplo, vou botar o ponto e vírgula aqui só para mostrar a vocês. Eu vou rodar tudo. Ele vai rodar tudo e vai ter médias pontos 1 e média pontos 2. E tem que dar a mesma resposta. Tá o mesmo nome? Jogos, tá? Tá estranho esse nome, né? Jogos. Certo. Agora vai dar certo. Eu vou rodar isso aqui. Executar. Tá. Executar. Quando eu executar, vai aparecer janela de comandos. Tá aqui, ó. Média de pontos 89,33, média de pontos 89,33. É a mesma coisa. Tanto faz você usar a média usando a função que você criou, que é somar e dividir, ou então você já usar uma média, o comando pronto que já tem dentro do default do Octave, que é uma função pronta que faz isso. O Octave e o MATLAB tem funções prontas que faz muita coisa, certo? Se um dia você tiver dúvida, você coloca help. Eu acredito que o Octave faz isso. O MATLAB faz. Aí você bota aqui, ó, Mian, por exemplo, e der um Enter, ele vai explicar o que significa essa função. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Ele diz aqui, ele começa explicando o que é minha. Ó, Mian é a média de um vetor X, ele literalmente calcula a média desses vetores. Aqui ele calcula a média, onde você define a dimensão desse... Tem várias entradas. Tem umas entradas aqui que você calcula... Aqui ele diz como é a média. É a soma das iésimas entradas do vetor dividido por n. Então, teoricamente, eu conseguia fazer essa média de outro jeito, ó. A gente já sabe usar o comando sum, né, ó. Editor aqui, ó. Olha como é interessante. Eu vou calcular essa média de outro jeito. Eu vou chamar média pontos 3. Média pontos 3. Eu vou tirar isso aqui e voltar lá no início. Melhor. Aí eu tenho os pontos, média de pontos. Aqui é média de pontos usando cada uma das variáveis. Aqui é a média de pontos usando o comando Mian, do vetor. E eu vou fazer outra coisa. Eu vou literalmente calcular a soma, que é o sum. Lembra que a gente estudou a aula passada o comando sum, que é a soma dos vetores? Sum desse vetor aqui, ó. Eu vou calcular sum de pontos. Pontos jogos. Eu vou dividir esse sum pelo número dividido pelo número de elementos. Alguém sabe dizer qual comando que diz quantos elementos tem um vetor? Vocês lembram? Eu já sei que o vetor tem 3 entradas, ó, tem 3 valores, 1, 2, 3. Então eu posso dividir por 3. Mas tem um comando chamado comprimento do vetor, que é o comando comprimento length. Fez essa página errada, foi? Length, que é comprimento.
Aí, comprimento do vetor, que no caso o vetor é quem? É esse vetor aqui, ó. Pontos, esse vetor aqui. Lógico, eu sei que é 3, senhores, mas às vezes a gente não sabe, o vetor é tão gigantesco que eu não sei o tamanho do vetor. Então, ou eu posso usar o comando mia, ou eu posso literalmente calcular cada entrada, dividido por 3, né? Ou usando o comando mia, ou então, se eu não soubesse o comando mia, eu uso o comando soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Isso aqui é uma média, né? Isso aqui é uma média. Então, se eu rodar isso aqui, ó, média de pontos 1, média de pontos 2 e média de pontos 3, vai dar a mesma coisa. Vocês compreendem o que eu estou falando? Sim, professor. Eu vou rodar isso aqui. Aí tá aqui o editor. Cadê? Janela de comandos. Ó. Tá aqui, ó. Os 3 deu o mesmo valor, tá vendo? Porque são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente está literalmente criando um programa onde aqui mesmo eu já estou criando a função que eu vou precisar. Ou você chama uma função interna, ou você literalmente cria uma função dentro do script. A gente pode criar uma... Aqui essa função mi é uma função que já é pronta, mas a gente vai aprender a criar outras funções, que vai ser uma das aulas lá para frente. Criar funções a partir do script. Então, eu vou ensinar vocês a criar funções, e deixar a função solta aqui e chamar a função. Depois a gente vai fazer isso, certo? Pronto. Isso aqui deu para entender mais ou menos como é que você pode criar um script de forma genérica. Vamos ver aqui, continuando aqui o assunto. Ah, tá. Aqui é fazendo a mesma coisa. Assim. Ele está mostrando como é que roda o script, né? Ó, tem duas formas de rodar. A gente só está ensinando a rodar isso, que eu estou ensinando vocês só errado. Induzindo vocês a gerar um script sempre assim, pegando e selecionando. Mas você pode literalmente clicar aqui e rodar, ó. Mas para isso você tem que salvar. Se eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou salvar só uma vez para mostrar a vocês. Vou colocar aqui, ele vai pedir salve. Ele vai salvar nessa área de trabalho aqui. É bom a gente mudar um pouco essa área de trabalho. Eu vou colocar nessa área de trabalho que é a mesma dessa. Sério, vou salvar nessa área de trabalho na pasta MATLAB que eu uso sempre. Eu vou rodar, ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou dar um nome para esse programa. Eu vou botar aqui, ó. Aula sem futuro. Eu acho que não tem nenhuma aula sem futuro aqui ainda não. Sem futuro? Oh, meu Deus. Sem futuro. Vou gravar. Pronto, gravei. Então tá aqui o script, aula sem futuro.m. Ou eu rodo aqui, ó, roda aqui, ele vai aparecer a resposta na janela de comandos. Ou então você literalmente escreve o nome do arquivo, é aula sem futuro. Se você digitar o nome do arquivo, aula sem futuro.m, aqui, ó, se você digitar e rodar, desculpe, deixa eu ver se o nome está correto, tem que ser exatamente o mesmo nome, viu? Aula, o S é maiúsculo, tá vendo? O S é maiúsculo, então tem que ser o mesmo nome, exatamente o mesmo nome, senão não dá problema. Aula sem futuro, vou dar um Enter. Deixa eu ver se eu escrevo. Aula sem futuro. Vou tirar esse ponto M aqui. Vou digitar aqui, aula sem futuro. Pronto, rodou, tá vendo? Então, ou você roda diretamente aqui, compilando, rodando, salvando e rodando, ou você seleciona e roda, né, que também é uma maneira, ou você literalmente vai na janela de comandos e digita o nome do arquivo. Aula sem futuro e dá um Enter, aí ele roda. Tá aqui, rodou. Certo? Tem várias formas de você rodar o script do seu programa. Tá claro? Então, ele mostrou como é que faz isso. Roda o script, aí ele vai aparecer na tela tudo que você... Lógico que não apareceu muita coisa, que eu tirei o ponto e vírgula, coloquei ponto e vírgula para não aparecer. Outra coisa que você pode fazer, e se eu não conhecesse esse... Cadê o editor? Aqui eu já estou dizendo que é 75. E se eu quisesse criar um programa onde eu perguntasse ao usuário quantos pontos tem no jogo 1, quantos pontos tem no jogo 2, quantos pontos tem no jogo 3, por exemplo. Daí isso aqui virava uma variável que quando eu rodasse o programa aparecia na tela. Digite o valor do jogo 1, digite o valor do jogo 2. Então, é possível fazer isso. Como, professor?
Para a gente não é muito comum, não, mas a gente é possível sim. Aqui, ó, você define a variável. Vou botar aqui uma caneta aqui para ficar mais fácil. Você define a variável, aí você bota o nome input. E aqui você bota o texto que você quer que escrever. Uma mensagem. Aí quando você roda isso aqui, aí aparece a mensagem. Digita o número, aí você digita o número. Automaticamente, essa variável recebe o número que você acabou de digitar. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Eu vou apagar isso aqui para ficar melhor. Não, vou botar isso aqui, ó. Aqui eu vou botar input. 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 Aí você abre parêntese. Coloca aqui um texto qualquer. Pontuação jogo 1. Escreva, vou botar aqui, ó. Escreva pontuação jogo 1. Fecha parênteses. Isso é um input, ou seja, é uma variável que vai receber depois que você digita. Eu vou copiar isso aqui para ficar os três, certo? Ctrl C. Eu vou escrever aqui Ctrl C, Ctrl V. E eu vou escrever aqui também Ctrl C, Ctrl V. Ver se ele vai. Aqui eu vou botar jogo 2. E aqui eu vou botar jogo 3. Tá certo? E eu vou salvar e vou rodar. Rodei. Aí ele vai perguntar na tela. Ó, rodei. Tum. Agora eu vou ver aqui no editor. Escreva a pontuação jogo 1. Ah, tá meio estranho porque tá tudo coladinho, né? Eu vou alterar isso aqui. Eu vou alterar isso aqui, só um minuto. Para ficar mais bonitinho. Eu vou botar aqui o editor, não ficar tão sem futuro. Vou dar um espaçozinho aqui, ó. Mais bonitinho. Depois a gente aprende a botar barra N depois. Deixa para lá. Vou rodar agora. Rodei. Janela de comandos. Escreva a pontuação jogo 1. Eu vou botar aqui, ó. Ah, eu acho que jogo 1 foi 56 pontos. Qual é a pontuação do jogo 2? Rapaz, eu acho que o jogo 2 foi 98 pontos. E qual foi a pontuação do jogo 3? Rapaz, o jogo 3 foi duro, viu? Foi 118 pontos. Aí quando eu der um enter, automaticamente ele vai calcular a média do jogo. Estou usando as três coisas, né? Aqui, ó, média de pontos 1, média de pontos 2, média de ponto 3, porque é a mesma coisa, já que eu fiz três formas diferentes. Mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui tem uma função input que eu faço isso. Certo? Tem outras formas, a gente vai aprender hoje a fazer outras formas. A gente pode usar a mesma coisa que se aprende em C, que é usando o comando fprint, ou printf, tem vários comandos, mas input é uma maneira de escrever, certo? Na tela. Vocês entenderam, né, senhores? Automaticamente, o que você digita aqui, depois que aparece, o que você digitar depois disso aqui, recebe a variável jogo 1. Ou seja, se eu for no editor e digitar aqui, ó, jogo 1 é? Deixa eu ver como é o nome da variável. Tá aqui, how, só para lembrar. A variável é média pontos, jogo 1, por exemplo. Jogo 1 eu disse que é 56, então a variável jogo 1 vai receber 56. Então eu vou digitar aqui, ó, jogo 1, para ver uma coisa. Jogo 1, vou dar um enter, ele recebe 56, se for o que você digitou quando ele perguntou. Automaticamente a variável jogo 1 recebe o valor que você digitou aqui. Certo? É um scanner, né? É como se fosse um scanner. Em Java é um scanner. Você literalmente cria um scanner onde você digita, ele pega escaneia aquele valor que você digitou e recebe aquela variável. Certo? Em Java. Em C é um pouquinho mais complicado, mas é tudo a mesma ideia. Alguém vai perguntar alguma coisa? Diga. Se a gente quiser pegar uma fórmula e fazer para, tipo, uma fórmula que a gente vai usar ela repetidamente, a gente pode inserir input, onde é os valores de x e y, e depois ir só denominando, né? E no final dá o resultado. Por exemplo, a equação segundo grau. A gente pode criar um programa que resolve a equação segundo grau. Por exemplo, né? Como é que a gente faria isso? Vamos tá. Input, escreva o valor de A. Escreva valor de A, né? Que é o valor de A, B e C. Escreva, eu acho que na prova final, na última prova, eu coloco um programa para vocês fazerem isso. Escreva o valor de B. Eu vou botar um programa simples, né? Depois eu vou ensinar vocês a fazer um programa mais completo. Escreva o valor de C. Fica um programa, literalmente vira um programa. Então, aqui. Aí aqui você bota
Falou de delta, né? Vou apagar essas merda aqui, viu, senhores? Vou apagar esse negócio aqui, já foi. Para calcular o... Eita, bexiga. Apaguei uma coisa que não era para ter apagado. Ctrl C. Então, aqui eu vou chamar de A, né? Aqui é a A, que é o valor de A da equação de segundo grau. Aqui é o valor de B e aqui é o valor de C. Aí aqui você vai calcular o valor de delta, né? Ó, delta. Delta é quem? Delta é B ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso é delta. Eu vou botar ponto e vírgula que eu não quero que apareça na tela. Agora vamos calcular o x1. x1, que é o x', que é a raiz. x1 é menos B, mais SQRT de delta. Desculpa, professor, a internet caiu, aí nem deu para... Sim, eu entendi. O meu caiu ou foi o de vocês? Foi o meu que caiu. Não é o que a tá. gente tava falando. Mas, de qualquer forma, eu entendi. Eu estou dando um exemplo de um programa que faz isso, que usando uma fórmula. Eu dou a entrada e ele vai usar a fórmula toda vez que eu usar. Então, delta é B12 menos 4AC. X1 é menos B mais raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. 2 vezes A. Isso aqui é o x', né? Agora eu vou calcular o x2'. X2', menos B, menos, né? Só que se você quisesse fazer um programa completo, só isso aqui ia dar um erro. Qual o erro que vai dar, senhores? É que não tem os valores de A, daí você... Não, tem, não vai dar erro não, porque ele vai Tem dar o pouca input, gente então vai você vai ter que colocar, digitar. Aí quando eu rodar isso aqui, ele vai perguntar, digita o valor de A, a gente coloca o valor de A, o valor de B, o valor de C. Aqui é um C, viu, senhores? Se você quiser fazer um programa completo, primeiro que se você botar o valor de A igual a 0, vai dar um erro, né? Então você tem que colocar uma mensagem que se você digitar o A diferente, digita um valor de A diferente de 0, pronto, diferente de 0. Senão a gente teria que colocar uma mensagem dizendo assim, rapaz, digita um diferente de 0, porque se der 0 vai dar a divisão por 0 entre 4. Outra coisa, se o delta der negativo, a gente teria que colocar uma mensagem assim, ó, a raiz só tem uma raiz. Se negativo não tem raiz, se vai ter 2 raízes reais. Então a gente vai aprender a fazer isso com calma, entendeu? Colocar uma mensagem na tela. No caso, pode colocar as condicionais, né, professor? Isso. Por enquanto eu não ensinei a vocês, mas aí a gente colocar um if aqui, ó. Na aldeia colocava if, aí colocava a condição. Se delta for maior que 0, escreva. Se delta for menor que 0, isso aí eu ainda vou ensinar a vocês. Só para mostrar a vocês que esse programa é bem mais completo. Mas, por enquanto, vamos colocar uma situação simples, certo? Eu vou rodar aqui. Aí ele vai aparecer na janela de comandos. Ó. Escreva o valor de A diferente de 0. Eu vou escrever um valor de A, vou botar 1. Escreva o valor de B, eu vou botar aqui, ó, menos 5. Escreva o valor de C, 6. Aí ele vai dar a resposta. Ó. X1 igual a 3, X2 igual a 2. Acabei de resolver a equação do segundo grau. Tá bom? Esse é um programa. Lógico, está incompleto. Eu posso muito bem rodar de novo. Deixa eu ver como é que eu chamaria isso aqui. Aula sem futuro. Vou rodar de novo. Ó. Rodar de novo. Aí vai ver. Escreva o valor de A diferente de 0. Se eu colocar o valor 0, vai dar um erro. Ó. 0. O valor de B, 1. O valor de C, 1 também. Aí vai dar. Ó. Não é um número infinito, tá vendo? Por que deu isso? Porque não existe divisão por 0, né, senhores? Infelizmente, não tem divisão por 0. Se eu quiser rodar de novo. Diferente de 0, 1. Eu vou botar aqui um valor para dar número negativo, número complexo. Aí ele vai resolver, o MATLAB ele vai resolver como sendo número complexo, eu acho. Vamos ver. 2, 3. Ó, deu um número complexo, porque o delta com certeza é negativo. Então ele deu a resposta como sendo número complexo. Certo? Professor, então, já que eu não coloquei nenhuma restrição, então ficou assim mesmo. EPS para o computador é um 0, bicho. Também, né? Mesma coisa, porque o EPS é como se fosse 0 para o material. É um menor valorzinho lá, é como se fosse 0, entendeu? Qualquer valor entre 0 e o EPS é um número nulo. Por isso que você somando algum número mais EPS dá o próprio número. Você pegar 2 somado com EPS, ó, vai dar 2, ó.
como fosse zero, é como fosse o valor, a identidade, ó. É o 2, ó. 2 mais EPS é 2, então é como fosse zero. Então, tanto faz você botar zero como EPS, que o MATLAB entende, ou Octave, ou qualquer linguagem de programação que tenha esse EPS, entende como zero. Tá certo? Alguma dúvida? Tranquilo, por enquanto? Tranquilo, professor. Então, continuando. Então, a gente usa o comando input desse jeito. É como se você quiser definir uma variável pelo usuário. Você está perguntando ao usuário como colocar isso qual o valor dessa variável. Eu falo usuário porque esse tipo de coisa é quando você faz um programa para o usuário. Eu não tenho o hábito de fazer programas para o usuário, mas se vocês fossem estudar, se você fosse da área de computação, da sistema de informação, ou análise de sistema, ou qualquer coisa do tipo, você estuda muito coisas desse tipo, de criar variável, de criar janela, de uma coisa para o usuário, que eles chamam isso de front-end, que é o embelezamento do programa, criar um botãozinho, criar não sei o quê. Então, se vocês encontrarem alguém da área de computação, eles sabem fazer isso como ninguém. Eles sabem criar uma janelazinha, uns comandos e pronto, é tudo. É simples demais programar, rapaz. Você tem um comandozinho, vai lá. Tem uns que você desenha assim na tela, para você ter ideia. Então, fazer um aplicativo celular hoje é a coisa mais fácil do mundo. Lógico, você tem que conhecer o mínimo de programação, de estrutura de dados, aquele negócio todo. Mas não é tão complicado assim, não. Então, é a mesma coisa. Eu consigo fazer programa, eu consigo fazer um aplicativo dentro do MATLAB. Você tem ideia como uma ferramenta poderosa. Mas eu não tenho interesse nessas coisas, não. Meu interesse é uma coisa numérica, é uma coisa mais puxada para matemática, certo? Aí é o que o pessoal da computação tem dificuldade, quando eu coloco coisas ligadas à matemática. Porque eles estão acostumados só com mexer coisas relacionadas com o usuário, com coisas mais... que também não é fácil, é tão fácil assim como eu falo, mas eles têm dificuldade de mexer numericamente com as coisas. Mas eles têm facilidade de fazer as coisas do ponto de vista organizacional do programa, desenhar o programa, pensar nos botões, pensando nessas janelinhas, variáveis, essas coisas eles conseguem como ninguém. Então, aqui é um exemplo que eu acabei de fazer, ó. Game 1, input, entre com a pontuação do primeiro jogo, entre com a pontuação do segundo jogo, pontuação do terceiro jogo, e depois calculou a média. Aí rodou o programa, aí até eu dei a resposta. Outra coisa, janelas de saída, ó, comandos de saída, porque até agora eu coloquei comandos de entrada, que é o input, né? O input é um comando de entrada, quando você define uma variável. Comando de saída é aquilo que eu disse a vocês. Uma maneira de você colocar uma saída, comando de saída, é você usar o comando, tem vários comandos, tem um comando fprintf, que é um comando muito comum em C e em Java também. No MATLAB existe um comando chamado disp também. Ou então você deixa lá sem ponto e vírgula, que ele já aparece automaticamente na tela. Mas, teoricamente, você pode colocar um comando aonde você quer que apareça exatamente o que você quer. Ou até uma mensagem de texto. Uma mensagem assim, rapaz, o comando disp, por exemplo, o comando disp. Você bota disp, abre parêntese, e você coloca o nome da variável. Ou então você coloca o disp e coloca um texto. Por exemplo, quando vocês estudam programação, dizem que tem uma coisa que você tem que... Eu vou apagar aqui, viu, senhores? Que você pode usar o comando... O primeiro programa que vocês deveriam fazer, dizem que quem não faz isso é amaldiçoado, é o comando alô mundo. Então, eu posso colocar disp, tá aqui, alô mundo. Alô mundo. Quando vocês aprendem a programar qualquer linguagem, é a primeira coisa que vocês aprendem a rodar. Então, é um comando que aparece na tela. Alô, mundo. Eu vou rodar aqui para vocês. Rodei, vai aparecer na tela aqui, janela de comandos, vai aparecer, ó, alô, mundo. Certo? Então, se você usar o comando disp, automaticamente ele dá uma saída na tela. Professor, e se eu colocasse aqui uma variável, x igual a 2, ponto e vírgula, e eu colocasse disp x, ele vai aparecer na tela 2, porque eu já defini x igual a 2, eu vou rodar aqui, ó. Janela de comando, 2, ó, tá aqui o 2. É claro que isso é só para vocês entenderem, porque eu poderia muito bem não colocar o disp e tirar só o ponto e vírgula, que automaticamente ele ia colocar x igual a 2, executar. Aí ele vai botar aqui, ó, x igual a 2, certo? Mas no outro ele só botava 2, né? É diferente, né? Ele bota x igual a 2, no outro aparece só 2. A diferençazinha.
Tranquilo, né, senhores? São coisinhas assim que a gente precisa saber, mas eu não vou cobrar tanto de você essas coisas não, sabe? Vai ter um exercício ou outro, mas eu não vou cobrar tanto. Mas é importante eu ensinar, que faz parte da teoria. Então, continuando. Então, eu posso usar o comando disp, ou o nome da variável, ou o texto, né? Olha aqui, ó, o vetor ABC. Aí eu coloco disp ABC. Aí vai aparecer o vetor ABC, que é 591,724. Ou então, disp, o problema não possui solução. Aí vai aparecer na prova, o problema não possui solução. Ou você bota o disp de uma variável qualquer, um vetor, o que seja, ou então você bota um texto. Coloca lá entre aspas, senão vai dar problema. Certo? Certo. Só um minutinho aqui, senhor. Só um minutinho. Vocês acreditam que a mulher deixou o fogão ligado aqui, o gás ligado aqui, e Deixou, tava vendo a hora, tava vendo a hora queimar. deixou o menino É no um fogo? povo sem noção. Não, deixou uma panela no fogo aí, tava querendo queimar, eu fui desligar. Vamos lá. É porque eu tô aqui na sala, sabe? Que a internet, quando eu subo lá em cima, a internet fica mais fraca do que o normal. Aí eu fico aqui na sala. Aí por isso que eu mando todo mundo subir. Ela deixou uma coisa no fogo. Mas não tem problema não. Faz parte, é a vida. Jogo antigo emulado. O que é isso? Maciel, pegou na promoção 300 conto. Que é Não, isso? era David falando aí que o jogo tá 300 conto. Que jogo? O jogo de PlayStation 5 tá 300 conto. Ah, tá. Vocês estavam conversando sobre outras coisas aí, né? Ah, tá. Era, Ah, eu tô vendo viadagem aí de vocês. Sei não, viu? é um frescura. Frescura mesmo. Vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Vamos lá. Então, pronto. Isso aqui é... Agora vamos aprender a usar o comando fprintf. Eu não uso muito não, mas é um comando bastante utilizado em outras linguagens de programação. Então, existe o fprint no C, o fprint C++, o fprint na verdade é o printf no C, mas tem o fprint em Java, equivalente a esse. Então, vou ler aqui para vocês. O comando fprint pode ser usado para mostrar a saída, texto ou dado, sobre a janela, né? Podemos dizer assim. Ou salvar o arquivo, salvar em um arquivo. Ou seja, o comando fprint eu posso mostrar na tela ou salvar um arquivo numa determinada variável. Certo? Com este comando, da mesma forma com o comando disp, a saída pode ser formatada. Por exemplo, assim, isso não acontece com o comando disp, né? Isso não acontece com o comando disp, é direto. O fprint eu consigo formatar a saída. Por exemplo, texto ou valores numéricos de variáveis podem ser intermixadas, ou seja, misturadas e mostradas na mesma linha. Ou seja, eu consigo colocar um comando onde aparece o texto e a variável tudo na mesma linha. Criar uma frase, literalmente uma frase. Então, essa é a vantagem do fprint. Você consegue... O disp, você coloca só o texto e depois só a variável. O fprint, não. Você consegue colocar um texto e a variável. Tipo assim, a solução o valor de x é igual a... Por exemplo. Aí ele fica o texto e a variável na mesma coisa. Então, como é que a gente usa o comando fprint? Você bota o fprint e bota o texto. Aí, desse jeito, ele vai aparecer o texto na tela. Por exemplo, fprint, o problema, como intered, sei lá o que significa intered, como formulado, não possui solução. Por favor, cheque os dados de entrada. Isso aqui é um fprint. Então, eu poderia colocar um fprint qualquer aqui, ó. Eu vou botar aqui eu vou botar um input aqui, ó. Input. Aí vou botar aqui, ó. Digita o número. Digita o número, certo? Aí eu vou botar aqui o fprint. Fprintf. E vou botar o seguinte texto. Errou, filho de uma mãe. Não, isso é... Errou, filho de uma égua. Égua. A gente é nordestino, não tem frescura, não. Aqui, ó. Errou, filho de uma égua. Tente de novo.
Entendeu? Um textozinho no usuário. É tão simples. Vamos lá, vou rodar isso aqui. Vai aparecer aqui. Digita o número. Aí eu digito. Eu vou chamar esse número de X. Só frescura mesmo. Mas não precisava, não. Vou rodar. Rodei. Agora vamos lá para o janela comandos. Aí vai parar. Digita o número. Eu vou digitar um número. Eu estou aqui 2. Aí vai aparecer na tela. Errou, filho de uma égua. Tente de novo. Só que ficou esse barra aqui na frente, tá vendo? Então, a gente tem que formatar aqui, eu acho que é o comando /N. /N, deixa eu ver se é isso mesmo. Vou rodar de novo. Editor, janela comando. Digita o número. 4. Errou, filho de uma égua. Tente de novo. Ih, não é /N, não. Deixa eu ver de novo. Tanta coisa que... Tanto comandozinho, eu acho que é esse /N com N contrário. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é porque o senhor botou dentro do comentário, não, professor? Não, não tem problema não. Isso é para ir para a próxima linha. Realmente isso aqui tem que estar... Não, vamos ver de novo. Vamos rodar de novo, vamos lá. Talvez seja isso. Tem que estar fora da aspa. Deixa eu ver aqui. Editor. Janela comandos. Digita o número, 7. Errou, filho de uma égua. Tenta de novo, tá vendo? Ele foi para a nova aba. Esse /N é um comando que ele dá um enter, é como se aquele negócio fosse para a próxima linha, entendeu? Então, sim. Aí, professor, tem como fazer um loop aí, né, se quiser. O cara Fazer o quê? repetindo várias vezes. Sim, eu consigo fazer um looping, fazer um monte de coisa. Só que eu não estou falando isso agora porque eu ainda vou ensinar. Eu ainda vou ensinar vocês a mexer com laços de repetição, entendeu? Dá para botar um while, dá para botar o full, dá para botar for, dá para botar um if, dá para botar um monte de coisa aqui, entendeu? Mas por enquanto a gente só está aprendendo o básico. Mas nas próximas aulas eu já vou ensinar a programar. Certo? A gente está começando do basicão. Então, a gente vai estudar todo o curso completo de programação usando essa estrutura, senhores. E resolvendo problema de matemática. Então, esse /N aqui, ele vai para a próxima linha. Se eu tirar esse /N, ele continua na mesma linha, entendeu? Então, vamos ver o que diz aqui a continuação. Esse fprint eu posso colocar um texto, como está aqui. Mas eu posso colocar um texto. Aqui, ó, o problema, como mostrado, não possui solução. /N, tá vendo esse /N? Ele vai para a próxima linha, ele dá um enter, entendeu? Como se fosse um enter. Então, aí ele diz assim, por favor, cheque seus dados. Então, quando roda isso aqui, ele vai aparecer. O problema, como mostrado, não possui solução. Por favor, cheque seus dados de entrada. Entendeu? Ficou 2 linhas. É como se fosse um enter para ir para a próxima linha. Usa o comando /N. Então, o /N faz literalmente isso. Ele vai para a próxima linha. O /B é o backspace, é um espaço. E /T é um tab. É literalmente uma tabulação horizontal. Dificilmente eu uso essas coisas, viu? É mais quando você quer fazer um scriptzinho para ficar uma tela bem bonitinha e tal. Se vocês fizessem um curso de programação um pouco mais sofisticado, vocês iam aprender a fazer um programa onde aparecer na tela, uma tela bem arrumadinha lá, usuáriozinho, digita o seu nome, não sei o quê, tudo bonitinho, quadradinho, tudo arrumadinho. E dá para fazer aqui também, mas eu não tenho o menor interesse em fazer isso, mas dá. Olha um exemplo aqui, ó. X igual a 6, D igual a 9, mais 5x. E x é 6, né? Aí, fprint. Tente rodar o programa mais tarde. Y igual a D mais x. Fprint. Use valores de entrada diferentes. Né? É um programa. Agora sim. Agora é a parte mais chatinha, que é muito comum, é usado em outras linguagens de programação. Você bota o comando fprintf. Você bota um texto. Por exemplo, esse texto diz assim, ó. Texto como string. E aqui você bota uma variável que vai receber um valor, um comando que vai receber o valor da variável. E a variável fica aqui fora. Ó. Como assim, professor? Dê um exemplo. Ó, aqui é um texto que você fala. Esse texto se refere a um valor de uma variável que você vai definir, que vai ser a saída do seu programa. Aqui, esses números aqui é a formatação dessa variável, por exemplo. Esse f aqui está dizendo que é um número real, é um ponto flutuante, certo? Aí aqui diz quantas casas decimais tem. E assim vai. São números que definem a formatação que a gente vai ver a seguir. E depois disso, depois que tiver esse texto aqui, ó, você bota uma vírgula e você bota a variável que vai receber e que tem essa formatação aqui. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, esse menos 5.2f, esse f significa, sempre tem caractere, diz se você tem que dizer se é um número real, se é se é um string, que é uma letra, e assim vai.
Se for um F, é um número real, que é um float. Aí aqui, ó, esse depois da vírgula aqui, diz a precisão do número. São 2 casas, 3 casas decimais e assim vai. E esse aqui é é opcional também. Você coloca aqui na frente, mas é opcional. Então, vamos ver o que significa cada um desses flagzinhos aqui, ó. O menos significa que está justificado à esquerda, um campo. O mais, ele tá literalmente somando um número, um caractere mais aquilo. Frescura. E o 0 está dizendo que é um número simples, né? É um número mais curto do que o campo. Tem nenhum campozinho de espaço. Então, é uma coisa que dificilmente a gente vai usar. Espero que a gente não use, não. Eu não cobro isso nas minhas provas, não. Então, por exemplo, quando você vê o número E, se você colocar esse Fzinho aqui, ó, no lugar dessa letra aqui, você colocar um E, você está supondo que é um número na notação exponencial. É como se fosse 1,7, esse número aqui, vezes 10 elevado, vezes 10. Esse E é como se fosse 10, é uma potência de 10. E esse E maiúsculo também é uma potência de 10. É muito utilizado em Fortran, isso aqui, é uma linguagem mais usada. Esse Fzinho aqui é um número notação normal, de ponto fixo, no ponto flutuante, que é número real que a gente conhece. E o G é uma notação mais curta, e o I é inteiro. Então, se você definir essa variável como sendo inteiro, você bota um I. Então, eu boto tudo F, que não tem problema. Então, vamos dar um exemplo aqui. Como é que se usaria esse comando aqui? Olha aqui esse fprint aqui, ó. Uma média, ó. Uma média de... Aí, assim, esse daqui é uma variável que vai ser a média. Ó. Uma média de F pontos, que esse F aqui, que é o F, que é a variável. Uma média de F pontos foi pontuada em 3 jogos. Aí, esse aqui é a variável média de pontos. Aí, quando você rodar o programa todo, que ele já calcula você já descobre qual o valor dessa média aqui, aí vai aparecer na tela. Uma média de 10 pontos foi armazenada em 3 jogos. Uma média de 80 pontos foi pontuada nos 3 jogos. Ou seja, esse porcentagem F, ele vai receber o valor dessa variável aqui. Vocês entendem o que eu falo? Ou não? Olha aqui, ó. Entre com o jogo, com a pontuação do primeiro jogo. Aí foi digitado, 75. Pontuação do segundo jogo, 60. Terceiro jogo, 81. Aí, quando roda o programa, ele calcula a média. Aí, eu quero que apareça na tela. A média de 72 pontos foi pontuada em 3 jogos. Só que observe ficou 75 com 1, 2, ficou não sei quantos jogos, pontos depois da vírgula, ficou não sei quantas casas decimais. Tem como você controlar isso aqui, usando esses comandozinhos aqui que estava mostrando aqui. Você bota esses comandos aqui, que você diz quantas casas decimais você quer, entendeu? Se você não colocar nada, ele vai colocar a quantidade de casas de acordo com o que você definiu, que no caso aqui é um float flutuante. Aí fica todos, vai aparecer isso. Se você quiser mudar isso aqui, você bota outros comandos. Então, por exemplo... É isso. Aqui tem outro exemplo aqui, ó. Ele dá uma velocidade inicial, dá um θ, e dá literalmente a velocidade média aqui, ó. Aí ele tem T é igual a velocidade média vezes o seno de 30, dividido por 9,81. D, que é a velocidade média de S, vezes cosseno de 30, vezes 2 vezes T, dividido por 100. Aí calcula essas variáveis, aí aparece na tela. Fprint. Um projétil, um tiro de um projétil em... Aí diz aqui a quantidade de graus. Em tantos graus, que você vai descobrir esses graus aqui pelo comando θ. Então, tantos graus, com a velocidade d. Aí isso aqui seria a velocidade que você vai definir a segunda variável, que é a velocidade v aqui, ó. E percorre uma distância de g. Aí a distância d aqui, ó. Então, aqui é um ponto flutuante, tem 2 casas decimais. O número, a parte inteira também tem 3 casas, no máximo 3 casas. Aqui também, ó. Aqui é um outro ponto flutuante, que é um F, tem 2 casas decimais, e o número tem 4 casas decimais, a parte inteira tem 4 casas decimais. Irá percorrer uma distância de G. Agora, G é o quê? Agora você me pegou. G. Deixa eu ver o que é G, senhores, que eu não lembro o que é G, não.
G. Ah, G é uma anotação curta, né? É um número com uma anotação curta. É um número inteiro. É um número pequenininho, um formato short, curto. Certo? Então, eu vou rodar isso aqui, esse programa que ele roda, calcula cada um desses valores, calcula T, D e V, né? Que V também é dado por isso aqui. Aí ele, quando rodar, ele vai aparecer a tela, ó. Um tiro de um projétil em 30 graus. Por quê? Porque isso aqui é exatamente a primeira entrada aqui, ó. Que é teta, que você definiu aqui, ó. Teta é quem? Teta é 30, ó. Certo? Então aparece na tela. Um tiro do projétil a 30 graus com velocidade D. Aí, velocidade recebe a variável, essa segunda variável aqui. Aí fica na segunda entrada aqui, que é essa segunda entrada aqui, ó. V. E V é definido como 1584. Então vai aparecer aqui, ó. Um tiro de projétil a 30 graus com velocidade de 154 km por hora irá percorrer uma distância de... isso daqui é a terceira variável que ele definiu, que é a terceira variável que chamou de G, né? Que é a variável D, ó. D. E o D é calculado usando essa formuleta aqui, ó. Então, vai ficar a uma distância de 17,91 quilômetros que ele calcula no programa. Vocês entenderam, senhores, isso? É um programa que você quer que apareça um texto bonitinho na tela, só isso, certo? Se preocupe não, que dificilmente eu vou botar um exercício que tenha isso. Vou cobrar pouco disso, mas é bom você saber que é possível você fazer isso. Certo? Ok, x, raiz quadrada de x, t, e aqui o f'print. Vamos fazer uma coisa parecida com essa. Eu vou apagar isso aqui. Vamos colocar aqui um n, vai de 1 até 10. Eu vou colocar aqui o an, aqui é o termo geral. Vamos colocar aqui o an seria, lá, seno de x. Pronto, seno de x. Pronto, seno de x é o an. E eu vou somar todos os termos. Ah, rapaz. Agora isso aqui vai ser massa. Seno de x sobre n. Seno de n. É x, não é n, viu? Seno de n. Então, é literalmente uma sequência. Sequência que é o seno desses valores aqui. Agora eu vou querer o quê? Depois que eu vou calcular esse seno, eu vou calcular a soma, Sn. Sn, que é a soma dos termos. É o sum de AN. É a soma dos termos de AN. Agora eu vou botar um f'print. Eu vou botar uma coisa melhor. Eu vou colocar o número de termos. Eu vou chamar o número de termos de NT. Pronto. E eu vou definir aqui input. Vou botar aqui input. Input. E nesse input eu vou pedir para o líder assim, digite o número de termos. Digite o número de termos. Pronto. Esse daqui eu vou chamar de NT. Eu vou chamar essa variável de NT. Pronto. Digita o número de termos. Aí o N, que é o vetor, vai ser de 1 até NT. A N vai ser seno de N, que é um vetor também. E o Sn é a soma dos termos de N. Agora eu vou botar um f'printf. F'printf. E nesse f'printf eu vou colocar um texto. O texto eu vou dizer assim, ó. Você escolheu, aí eu vou botar aqui, porcentagem, I, que é de inteiro, porcentagem I. Você escolheu porcentagem I, ou seja, termos. Ou seja, você escolheu tantos termos. Isso aqui lá na frente coloca. E a soma dos termos deu aí porcentagem, cadê porcentagem F, que é o segundo. Agora eu vou fechar aqui, vou colocar a vírgula. Eu vou botar aqui um ponto para ir para a próxima linha, senhores. Estou com o saco cheio disso aqui. Depois eu volto. Aí vai ficar. Aí aqui você coloca. O primeiro I aqui seria essa variável NT. Então você coloca aqui NT, que é o número de termos. E o segundo porcentagem
Cadê? A soma dos termos. A soma dos termos é... Pronto. E o segundo vai ser a minha fórmula SN. Aí eu vou fechar. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu quero que apareça na tela literalmente isso aqui, ó. Você escolheu, por exemplo, se eu colocar, digitar 10 termos, aí ele vai aparecendo na tela. Você escolheu 10 termos. Por quê? Esse porcentagem I, que é um ID inteiro, vai ser referenciar a esse NT aqui. E os porcentagem F vai se referenciar a soma dos termos, que é essa variável SN. Vou rodar isso aqui, certo? Vamos ver se não dá nenhum erro aqui. Vamos ver se tem algum erro. Pronto. Digita o número de termos. Aí eu vou digitar aqui. Vou botar aqui, sei lá, 45 termos. Aí vai aparecer na tela. Você escolheu 45 termos e a soma dos termos é 0,859898. Se eu quiser dar uma formatada nesse texto, você faz isso aqui, ó, para ficar bonitinho. Eu vou tirar aqui esse ponto e vírgula, que eu não quero que apareça esse input. Eu quero que no final apareça aqui um espaçozinho. E eu quero que apareça aqui um porcentagem N. Porcentagem, não, barra N. Eu acho que a barra é essa, barra N. Se não me engano, esse barra invertida. Vamos rodar de novo. Digita o número de termos. Oh, esqueci de colocar um espaço aqui. Vou botar aqui 23 termos. Aí aparece na tela. Ó. Você escolheu 23 termos e a soma dos termos é isso aqui. Entendeu? É uma mensagem que você quer que apareça. E essa mensagem depende das variáveis que você ainda vai definir. Tá claro, senhores? Entenderam como usa isso aqui? Tranquilo, professor. Beleza, então. É bem tranquilo, mas dificilmente eu vou cobrar isso de vocês, mas é bom saber. Certo? A minha aula termina que hora? Só para me organizar. É 8h40, né? Ou onde é que é? 8h30, 35, sei lá. Mas está indo bem. Então, pronto. Aqui é outro exemplo de como fazer isso. Aqui ele está mostrando o comando fprint para salvar um arquivo. Salvar um arquivo, certo? A gente usa isso muito em programas, que você literalmente cria um arquivo, você digita os termos e ele salva no arquivo lá, e você pode pegar aquele arquivo e abrir em outro editor, entendeu? Então, eu dificilmente usei isso. Eu uso isso em outras linguagens de programação, mas eu não preciso, não, porque eu tenho acesso às variáveis aqui, ó. Eu tenho acesso às variáveis aqui, eu vou aqui e aperto o botão direito e salvo. Para mim é bem fácil, mas eu vou tentar explicar para vocês rapidamente como é que faz isso. Então, a gente usa o comando fopen para abrir um arquivo que já está... Para abrir um arquivo. Se você quiser escrever um arquivo que você abriu, escrever a saída do seu arquivo aberto, você usa o comando fprint. E se você quiser fechar esse arquivo, você usa o comando fclose. Basicamente isso. Então, por exemplo, passo A. Antes, os dados podem ser escritos no arquivo. O arquivo deve ser aberto, né? Este é feito com o seguinte comando, o comando fopen, o qual cria um novo arquivo ou abre um arquivo existente. O comando fopen é da seguinte forma. Você bota feed, fopen, que é tipo fopen, né, que é abrir um F. Aqui você bota o nome do arquivo que você está querendo abrir e aqui é o tipo de permissão que você dá para o arquivo. As permissões são o seguinte, você pode criar um arquivo, você pode só abrir para ler, você pode abrir para escrever alguma coisa nele, você também é a mesma coisa, o A também é a mesma coisa do W, né? Só que existe a possibilidade de ele substituir o arquivo anterior. R+, ele só vai ler e escrever, W+, ele vai ler, escrever o arquivo, e substituir algum arquivo existente, e o A+, também é a mesma coisa do AW, certo? O mais comum é você usar o W, ou esse aqui, se o arquivo não for criado, se não existir, você usa o R, que fica aqui, a permissão aqui, ó. E aqui é o nome do arquivo. Pronto. Depois que você cria o arquivo, com as características que você definiu, você usa o passo B, que é usar o comando fprint, que é literalmente você escrever um texto adicional dentro desse arquivo. Então, é como se você estivesse digitando nesse arquivo ou escrevendo alguma variável. Então, aqui, ó, você usa o comando fprint, você bota o nome do arquivo, da variável que você quer, que é o feed que você definiu aqui, ó, o feed, que é tipo um objeto que você acabou de criar.
E aqui você bota o texto que você quer escrever. O texto que você quer escrever e a variável que você quer envolver. É o comando fprint. E tudo que você digitar, em vez de ficar digitar, aparecer na tela, aparece nesse arquivo feed. Só isso. E depois que faz isso, você usa o comando fclose, que você fecha o feed, fecha o objeto que você acabou de criar. Automaticamente, fazendo isso, você vai lá no seu diretório onde você fez isso e vai estar escrito, vai estar o nome do arquivo salvo em algum lugar. Certo? Então, aqui é um exemplo. Clear, limpou tudo. E esse script, usa o comando fprint, é usado para escrever um arquivo de saída. Duas tabelas de conversão são criadas para salvar em dois arquivos diferentes. Uma converte milhas por hora para quilômetros por hora e o outro converte libras para newton. Então, isso aqui é um programa que já está feito. Eu posso até rodar, se vocês quiserem. Vocês conseguem rodar, é só copiar e colar no lá. Então, ele criou um vetor, velocidade de milhas por hora. Vai de 10 até 100, 10 em 10. Então, é 10, 20, 30, 40, até 100. Depois ele usa o comando para fazer a velocidade de quilômetros por hora. É velocidade de milhas por hora vezes 1,609. Aí tem a tabela 1. Aí aqui, literalmente, é a velocidade de milhas por hora e a velocidade de quilômetros por hora. Já que aqui é um vetor, isso aqui vai ser outro vetor. Fica um vetor de milhas por hora e um vetor de quilômetros por hora. Aí você tem F libras, que é as libras que você quer converter. Vai de 200 até 2.000 em 200 em 200. Aí o valor em newtons é o valor de libras multiplicado por 4,44. Aí você tem a tabela 2, que é o valor de libras, e aqui são os valores, os vetores, a linha, não, os vetores em newton. Aí agora você vai salvar essas duas tabelas, que é a tabela 1 e tabela 2, ó, tabela 1 e tabela 2, você vai salvar no arquivo feed1. Na verdade, você cria o objeto feed1. O arquivo vai ser o chamado de velocidade milhas por hora para a velocidade quilômetros por hora, .txt. Vai ficar salvo no arquivo txt. Pode ser no arquivo doc, no arquivo Excel, pode ser vários tipos de arquivo que você pode criar. Aí você bota o nome do arquivo e você bota aqui o tipo de permissão. Nesse caso aqui você pode salvar e você pode... Deixa eu ver aqui o que diz o W, só para confirmar. Lembrar, W pode abrir o arquivo para escrever. Certo? E se tiver algum arquivo existente, ele deleta e substitui. Então, pronto. Cadê Márcio? Está aqui. Então, feed1 é esse arquivo. Feed2 é o outro arquivo. Tá vendo? É um arquivo de libras para newton. Tudo txt. Aí, agora você usa o comando fprint. Você vai copiar a tabela 1 no arquivo velocidade para quilômetros por hora. Então, você usa o comando fprintf. Você bota o objeto feed1, que é esse aqui, ó, feed1 aqui, e aqui você bota o texto que quer que coloque, ó, velocidade, tabela de conversão de velocidade, barra N, vai para a próxima linha, e depois você quer que na próxima linha apareça o texto, milha por hora, quilômetro por hora, e depois barra N, aí na próxima, de novo, eu quero que apareça literalmente um vetor, uma entrada, outra entrada, e isso aqui é a tabela 1. Quando você rodar isso aqui, senhores, o que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa com o outro. Quando você rodar isso aqui e abrir o TXT, ele vai aparecer isso aqui, ó, velocidade de conversão, e aparece os valores que você encontrou. Literalmente, você copiou as suas variáveis numa tabela TXT. Tá bom? Isso aqui é muito comum em programas para usuário. Eu já fiz isso muito, mas hoje no MATLAB eu acabo deixando tudo pronto, porque quando eu rodo já fica salvo na memória, então eu não perco tempo com isso aqui não. Eu faço isso de uma forma mais simples, mas é bom saber dessas coisas. E eu não vou cobrar essas coisas não vou mentir, os exercícios meus são mais simples. E eu também posso salvar uma variável, certo? Ou carregar uma variável usando o comando save, certo? Você pode usar o comando save e botar o nome da variável aqui que ele salva automaticamente. Eu não uso isso muito não, senhores. Por que eu não uso? Porque eu posso muito bem chegar aqui, ó. Eu vou abrir aqui, aqui tem as variáveis que eu acabei de criar, a NSN, e vou aqui no botão direito e salvo. Eu consigo salvar, quer dizer, era para eu conseguir salvar, né? Salva não, o Octave, eu estou confundindo com MATLAB. MATLAB salva, desculpe, senhores. Então, se um dia vocês precisarem, vocês vão ter que literalmente colocar o comando save aqui. Você bota o comando save,
Bota aqui, row. As variáveis são essas, a n. Então, se quiser botar save, aí você bota, se você botar aqui as variáveis. Se você fizer isso, se der um enter, automaticamente ele salva todas essas variáveis num canto. Pronto, já está salvo. Aí aqui vai aparecer aqui, ó, variáveis. Cadê, Márcio? Variáveis. Cadê? Variáveis. Aqui, ó, tá vendo? Salvou, variáveis, tá vendo? Ficou salvo. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer todas essas variáveis. AN, ANS, NNT e SN. Tá bom? É bom só saber mesmo. Se um dia vocês precisarem, acho que não. Eu nunca, dificilmente eu usei isso. É bom se você... tá bom. Continuando. Pronto. Aí tem o comando load, que é carregar, né? Que você load o arquivo. Se você quiser carregar o arquivo variáveis, é só usar o comando load, e bota o nome da variável. Aqui, ó, load. E bota o nome da variável que você quer. Por exemplo, eu posso usar a variável variáveis. Aí dá o enter, ele vai carregar. Aí já carregou. Então, eu vou limpar tudo. Ó. Clear. CLC. Pronto. Não tem nada. Tá limpo aqui. Tá limpo, ó. Limpo. Aí se eu botar load. Load variável. Der um enter. Aí vai aparecer todas as variáveis que a gente salvou aqui, ó. Todas. Vou botar aqui, ó. Row. Vou mostrar pra vocês. Row. Aqui as variáveis, AN, ANS, NNT. Salvei tudo nessa variável, nesse arquivo variáveis. Certo? CLC. Espero que vocês tenham entendido. Pronto. Eu acho que... Aqui eu posso importar dados. É um mundo de coisas que eu posso fazer, senhores. É um mundo de coisas. Vamos resolver algum exercício? Dá tempo? Que é o que a gente vai ser cobrado no fim das contas. Ele está resolvendo. Vamos pegar outra coisa aqui. Uns problemas aqui. Legal. Ó. Resolva os seguintes problemas. Primeiro, escreva um programa em um arquivo script e então execute o programa. Certo? Então, vamos fazer esse um aqui, por exemplo. Aqui parece ser simples. Então. A temperatura, eu não sei o que é wind chill. Não sei o que é wind chill, não. Deve ser a temperatura de alguma coisa, de vento. Wind é vento. Chill... Não sei. Tem que ver o que é. O chill. Eu posso olhar aqui a tradução. Não sei. Chill, tradutor. Chill é C-H-I, né? C-H-I-L. Chill, frio. Câmara fria, será? Cadê, Márcio? Temperatura de wind chill. Wind, janela fria. Será? Wind, vento de janela de... Vento frio, não? Vento frio, né? Wind, vento frio. Vento frio, tudo bem. Estranho, né? Temperatura do vento frio. Tudo bem. A temperatura do vento, que eu chamar de TWC, é a temperatura do ar quando exposto, skin deve ser profundidade, não sei, devido ao vento. Ou seja, a temperatura do vento é a temperatura do ar exposta ao vento. Oxe, meu Deus do céu. As unidades nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, as unidades são calculadas usando essa formuleta aqui, ó. A fórmula é 35,74 mais 0,621 vezes T menos 35 vezes 75, V elevado a 16, mais 0,4275 vezes T vezes V elevado a 16. Então, para você calcular a temperatura do vento, você precisa ter essas velocidades, a velocidade. Esse V aqui deve ser a velocidade do vento, eu imagino, e esse T aqui deve ser a temperatura ambiente. Né? Deve ser uma coisa assim. Então, é uma função que modela a temperatura do vento. Estranho, né? Ó, onde T é a temperatura em graus Fahrenheit, né? E V é a velocidade do vento em milhas por hora. Então, eu dou a temperatura em Fahrenheit e dou a temperatura em milhas por hora.
E a partir disso eu tenho a temperatura do vento. Eu já estou dando aqui. Então, aí, o que, que ele pede para fazer? Escreva um programa do MATLAB, ou Octave, em um arquivo script que calcule TWC. Para a entrada, o programa tem que perguntar ao usuário as entradas dos valores de T e V. E para a saída, o programa tem que mostrar a mensagem. O vento está a uma temperatura de... A temperatura do vento frio é XXX. E onde esse XX é o valor que a temperatura encontrou, certo? É exatamente a temperatura TWC. E a entrada é 30 graus Fahrenheit e 42 milhas por hora. Vamos fazer esse exercício? Eu vou copiar essa função, senhores, que eu vou tentar copiar essa função para não ficar olhando e voltando. Deixa eu procurar aqui. Eu não lembro qual é a página, deixa eu ver qual é a página aqui. Página 123. 123, mais ou menos. Uhum. 123. Pronto, é isso aqui. Eu vou copiar só isso aqui, certo? Copiar isso aqui e vou usar no MATLAB. Vou pegar o meu editor. Eu vou apagar esse negócio aqui. Eu vou botar o input. Vou botar aqui a minha variável Ctrl+C, Ctrl+V. Então, TWC é igual. Aí, isso aqui, eu não sei se tem um sinal de mais aqui. Mais. Que é vezes T. Vezes Tzão. Mais. Depois eu ajeito, olhando direitinho. 35,74 vezes V. V. Vezes 0,16. Menos 0, isso aqui. Professor. Eu vou olhar direitinho. Ah, é elevado, é? É. Ah, pronto, elevado. Valeu, isso aqui é elevado, então. Elevado. Então, e aqui é vezes. Pronto, isso aqui é a variável. Lógico, eu não sei quem é V e quem é T. Então, eu vou ter que definir quem é V, perguntar ao usuário, digita o valor de V. Digite V, pronto. Digite a velocidade. Em milhas por hora. Pronto. Né? Aí o outro, que é T, né? Vou copiar isso aqui. C, Ctrl V. Digite a temperatura. Digite a temperatura em Fahrenheit. Pronto, em Fahrenheit. E TWC é isso aqui. Aí depois eu quero uma saída. A saída que ele quer é o quê? A saída ele quer um texto, né? Um fprintf. Vou botar um ponto e vírgula aqui para não ter problema. Aí ele quer fprintf. Aí ele quer que apareça o seguinte texto. Eu não lembro qual era o texto, eu tenho que ver aqui, senhor. Eu tenho que colar o texto aqui. O texto é... a temperatura do vento é tanto. Só isso. Que negócio sem futuro, né? Vamos colocar. A temperatura do vento é... Aí eu vou botar o comando. O comando eu quero porcentagem F. Porcentagem F. Aí eu vou fechar. Agora, quem é o porcentagem F? É a variável TWC. Aí fecha. Então vai aparecer. A temperatura do vento é... Aí o valor que tiver TWC, ele vai aparecer aqui. Certo? Eu acho que já dá para rodar. Ele quer 30, ele quer... A velocidade, ele quer quanto? Deixa eu confirmar aqui. Ele quer a velocidade 30, a velocidade 42 e a temperatura 30. 42, 30. Então, vou rodar isso aqui. Vou rodar, tá salvo, né? Rodei. Vai aparecer aqui no janela de comandos. Eita, bexiga, apareceu um comando aqui, alguma coisa errada no editor. Deixa eu ver o que eu digitei errado aqui, senhores. Eu já sei o que é, essa vírgula aqui. Não existe essa vírgula aqui não, viu, senhores? Isso é coisa... Aqui existe. Ou existe? Eu nem olhei. 35, vírgula, todos é vírgula. Tá certo. Aqui é mais, aqui é menos. Deixa eu ver, deu algum comando errado, senhor. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que essas letras velhas podem ter algum número que não seja número. Que é 35 ponto, é 35 ponto, vezes T, V,
T Só quando vezes tá V. elevado assim 3 dígitos, aí precisa colocar entre parênteses os 3 dígitos ou não? Não, aqui é só um dígito, ele vai entender, né? Eu acho que esse menos aqui não existe, não. Olha como é diferente, ó. Tá vermelho. É a mesma coisa. Ele estava entendendo uma coisa diferente. Já que eu copiei do PDF, apareceu um símbolo diferente, certo? Agora eu vou rodar. Pronto. Digita a velocidade em milhas por hora. A velocidade é 42, não é isso? 42. Digita a temperatura em Fahrenheit. Ah, é o contrário, né? A temperatura é 30 graus Fahrenheit. Aí diz, a temperatura do vento é 96,096. Agora falta um comando. Vamos ajeitar esse texto. O texto não ficou bom, não. Janela de comandos. Editor. Eu vou botar aqui um barra N aqui, para ele ficar na próxima linha, sem nenhum problema. Eu também quero que apareça aqui um espaçozinho para ficar tudo colado, para não ficar muito colado a resposta. Pronto. Eu acho que isso daqui já vai dar para rodar. Vamos rodar. Rodei. Digita a velocidade em milhas por hora. A velocidade. Ih, tá errado isso. Eu vou ajeitar isso aqui. A velocidade é 42. E a temperatura é 30. A temperatura do vento é 96, isso aqui. Pronto, tá bom, né? Deu, é exatamente o que o exercício pede. Ele pede o usuário, lógico que precisa melhorar isso aqui, viu, senhores? Aqui, ó. Em milhas por hora. E aqui em Fahrenheit. Né? Temperatura em Fahrenheit. A temperatura do vento é... Temperatura Fahrenheit. Deve ser temperatura em Fahrenheit. Pronto. Vou rodar de novo, por último. Ele funciona para qualquer coisa, já que ele está perguntando ao usuário, senhores. Digita a velocidade do vento, eu vou botar aqui 50. A temperatura, eu vou botar 200 Fahrenheit. Tá quente pra caramba. Então, a temperatura do vento é 67. Então, a temperatura do vento é sempre menor do que a temperatura ambiente, tá? Por algum motivo. Por isso, isso é a física, né? Eita, eu Aqui é a cometi... questão do deslocamento, né, professor? Aí, deve ser uma desviadagem nesse sentido. Cadê aqui o... Tem um negócio errado aqui. Cadê o texto, nosso editor? Ah, eu botei o F depois do N, tá vendo? Tem que botar antes do N. Por isso que tava dando isso. Mas tá bom. Vocês entenderam, né? A ideia do exercício? Aí aqui, todos eles têm essa mesma coisa aqui. Isso aí já seria exercício para a próxima prova, a segunda avaliação. Certo? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? tá tranquilo, professor. Eu acho que eu vou... Ó, e aí já que ensina a fazer gráficos 2D, que é a próxima aula. Eu já vou ensinar vocês a fazer plot de gráficos 2D. Aí depois, qual outro assunto? Deixa eu ver aqui até onde... Depois do plot, qual outro assunto? Só para confirmar aqui. Depois de plotar... uma hora eu vou ter que... Opa! Aqui aí a gente aprende a programar. E aqui a gente vai aprender a programação propriamente dita dentro do MATLAB. A gente vai aprender os comandos if, else, for, while, entendeu? Depois de a gente programar, isso aqui já que saía, já seria a segunda unidade, né? Já seria a segunda unidade. Aí aqui também, criar funções. Criar funções. Aí a gente vai aprender a criar funções. Aí vai ficar bem mais legal. Aí aqui já seria, eu acho, a terceira unidade. Deixa eu confirmar aqui. As funções. E eu vou também ensinar interpolação também, que é um assunto interessante e envolve um conhecimento não muito avançado de matemática. Interpolação aí finaliza. Se der tempo, aí foi, eu gostaria de dar mais, mas já que vocês não viram cálculo 1, aí fica difícil ensinar coisas além disso, né? Porque eu poderia ensinar para vocês aplicações numéricas de análise numérica, aplicações de análise numérica. Aí, nessas aplicações, a gente ia aprender a resolver equações, que é possível ensinar vocês a resolver equações, encontrar o máximo e mínimo de funções, certo? E aí começa a complicar. Resolver equações diferenciais, ó, que é uma equação diferencial. Aí já fica um pouco avançado para vocês. Aí eu acabo não ensinando, sabe? Mas é um negócio bem legal. Resolver equações diferenciais no computador é bem legal. Quando vocês forem estudar EDO, vocês vão ver a quantidade de conta que vocês vão fazer. E tem a parte de fazer gráficos 3D. Eu posso ensinar, mas gráficos 3D envolvem um conhecimento de cálculo de várias variáveis, que vocês ainda vão estudar cálculo de várias variáveis.
certo? Mas não sei se eu vou ensinar isso ou não, mas vou pensar, mas teoricamente, não. Aí a matemática simbólica também eu posso ensinar, que é basicamente resolver tudo que eu posso imaginar usando o pacote simbólico. Aí eu calculo limite, derivada, tudo que você imaginar, como resolver equações em segundo grau, tudo que você imaginar eu consigo resolver aqui, usando matemática simbólica. Tá bom? Mas eu acho que por hoje tá bom. Deixa eu vou desligar aqui a gravação.